cooperativismo ele é a forma coletiva, né, das pessoas se organizarem. Ao contrário de uma empresa, por exemplo, que apenas uma pessoa ela é dona de todos os meios de produção, ela é dona, faz os investimentos e também detém todos os lucros, né, que ela gera. A cooperativa, na verdade, ela não gera lucro. Na verdade, quando gera essas receitas, gera os bens, ele é em prol de um bem comum, né, da organização das pessoas que estão envolvidas nela. Então, eu acredito que o cooperativismo tem essa diferença de pensar não só na questão também comercial, mas se preocupar com as pessoas. Né? Não ter uma preocupação só na questão de dinheiro, de pensar em acessar mercado, mas que o centro não é só esse fator. São as próprias pessoas e o desenvolvimento no todo, né? Que a gente diz em termos das pessoas. Eu acho que é em exceder os limites, né? Porque a gente tem limitações, né? Quando a gente se organiza individualmente. Né? A gente diz isso na Comafit, por exemplo, que um agricultor se organizando sozinho ele não tem condição de acessar os mercados que a Comafit acessa e entregar em 300, 400 pontos semanais, por exemplo, de entrega, né? Tendo caminhão, tendo toda uma estrutura logística, de sede, de organização de carga. Né? Mas se for 200 agricultores, como é na Comafit, né, que se uniram em prol desse objetivo de acessar mercados maiores, né, que individualmente eles não conseguiriam, esse objetivo se alcança por meio dessa organização em forma de cooperativa. Né? As pessoas se unirem, ter objetivos comuns, né, que se sobrepõem aos interesses individuais de cada um. Eu acho que isso é o mais importante da cooperativa e que isso sempre deve prevalecer. Essa questão democrática, da tomada de decisão, sempre vem de uma organização das pessoas, dos interesses dos associados, que vão demandar e vão elaborar as estratégias da Comafit, das cooperativas. Eu acredito que tem uma coisa que divide muito, que é, desde que surgiram as políticas públicas, por exemplo, a agricultura familiar, que são políticas que a Comafit nasceu, né, disso e que participa até hoje. Nesse período surgiram novas cooperativas, né? Surgiram muitas cooperativas, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, e essas cooperativas elas nasceram com um perfil diferente, né, que tem muito mais um perfil de participação social, de empoderamento dos associados, de envolvimento das pessoas. Né? E talvez eu acho que um problema que existe hoje no cooperativismo, que não desse cooperativismo da agricultura familiar, mas um cooperativismo mais corporativo, que é onde a cooperativa ela acaba tornando uma corporação e ela perde um pouco o vínculo com a base. Então, por exemplo, o associado ele passa a ser um mero fornecedor. Se a gente pensar as cooperativas maiores, com muitos associados, já elas têm dificuldade de gerir na parte social essas pessoas. Então, acaba tendo um vínculo muito comercial, em que essas pessoas já não estão tomando tanto as decisões, pensando as estratégias dentro da cooperativa e acaba apenas fornecendo. Né? Então, isso é uma coisa primordial, a relação que se tem da cooperativa com o associado. Né? E isso já traz outras coisas, né? Porque a cooperativa ela serve para quê? Para justamente entender qual é a demanda das pessoas que estão organizadas ali. Né? Uma cooperativa ela dá certo não é quando ela fatura milhões e sopra tanto para investir em estrutura, fazer uma sede bonita. Não adianta a gente ter uma sede bonita e a casa do associado está caindo aos pedaços. Eu acho que uma coisa que se mede quando a cooperativa está dando certo é quando o associado, o nível de satisfação do associado, ele está satisfeito com isso. Ele está contente, ele pode renovar a casa, ele pode agregar valor nos produtos deles, ele pode acessar mercados. Então, acho que isso é o principal objetivo que tem que ser das cooperativas. E quando se perde isso, aí acaba se tornando uma relação muito próxima que a gente via na nossa região com os atravessadores, por exemplo. O atravessador ele diz, olha, tu planta e o resto tu deixa comigo. Então, o agricultor ele fica na mão disso e não tem a cadeia na mão dele. Né? Ele não tem autonomia nenhuma no processo. Ele só vai plantar e não vai saber nem a quanto que vai vender, se vai vender. Né? Então, é um processo diferente que se busca construir no cooperativismo. A gente tem, com o atual governo, a gente está bastante receoso, né?
principalmente em relação à agricultura familiar, à organização da agricultura familiar, porque de 15, 20 anos, né, para cá a gente teve vários avanços. Né? E isso não só na questão comercial dos agricultores, mas em termos de organização, de ter acesso a crédito. Né? O agricultor de ser uma pessoa que não entrava em banco, por exemplo, que era mal recebido num banco, hoje ele poder entrar, poder financiar um trator, poder, enfim, ter uma capacidade maior dentro da propriedade dele. Né? Isso foi importante. E as políticas públicas de comercialização, que é a merenda escolar, né, o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que foram programas que a Comafit acessou, né, também agregaram valor e garantiram a comercialização desses agricultores. Né? Então foram programas estruturantes e que nesse perfil de cooperativas que surgiram, né, em prol desses programas, é aí que fica a grande preocupação, porque esses programas sempre fizeram a estrutura, fizeram a base. E a não continuidade disso pode prejudicar muitas estruturas. Né? Claro que a gente pensa, eu acho que tem que ser uma proposta propositiva de não ficar só nesses mercados. Acho que uma cooperativa ela não pode ser criada, por exemplo, só para cumprir um PA, cumprir a merenda escolar. Ela tem que pensar em outras coisas. Tem que pensar em agregar valor, ter potencial de mercado, né, para justamente ter uma relação diferente com os consumidores também. E eu acho que esse é o grande desafio aí do cooperativismo nos próximos anos. Né? Mas que isso tem que acontecer com um equilíbrio. E não pode ter um rompimento que pode acabar prejudicando muitas estruturas. Né? Então tem que ir acontecendo aos poucos, que as cooperativas vão se inserindo, também vão se organizando nesses outros mercados e cada vez tendo mais autonomia e diversificando os mercados que ela participa. Eu acho que é primordial. Assim, acho que tem que separar as duas coisas. Né? Tem que sempre ter um equilíbrio na cooperativa, que é da gestão e a da parte social. Uma cooperativa, por exemplo, ela não pode só fazer a parte política, porque aí a gestão vai te cobrar isso, na verdade. Né? Então, se não tiver um papel responsável na comercialização, de organização, de diálogo com os agricultores, isso não vai funcionar. E a gestão, ao mesmo tempo, essa gestão que a gente fala, não é uma gestão centralizada, que vai ter uma diretoria que vai decidir as coisas e dizer, não, vai ter que ser dessa forma. Né? Pelo contrário, ela tem que ser descentralizada. Tem que ter espaços onde vai nascer os processos e da onde vai ser identificado o que precisa tomar decisão. Né? Então, por exemplo, o preço que é vendido no produto, o preço que é referência de ser pago por agricultor, isso é discutido em reunião na Comafit. Né? Classificação de produto, o que tem em cada qualidade, os agricultores são chamados lá e eles que respondem. Né? Então, ao mesmo tempo que aí tem um perfil diferente de pessoas, aquele que vai dizer, não, eu acho que a gente tem que ganhar tanto. Aí o outro vai dizer, não, mas isso aqui é muito caro. Se a gente querer ganhar isso, a gente já vai conseguir vender. Então, entre eles têm que ter esse entendimento e poder ter noção das estratégias que eles estão pensando. Então, foi uma coisa que a gente sempre buscou fazer na Comafit. Ter essa inversão, na verdade, na tomada de decisão. E, por exemplo, ter a cooperativa que não faça só assembleia uma vez por ano, mas criar vários outros espaços. Né? Por exemplo, a questão da produção, em 3 meses é feito o plano de cultivo, que é organizado a produção para a comercialização. Então, os agricultores falam o que eles vão ter, o que vai ser plantado, o que cada um vai plantar, para daqui a 3, 4 meses fazer o pedido daquele alimento. E antes disso, eles já sabem o preço que eles vão receber por isso. Né? E aí é a justificativa da questão da política pública também, porque ela é tão importante. Porque a gente fecha um contrato, sabe o preço que vai receber também e garante a produção deles. Né? Então, por isso que ela ainda é tão estruturante para as cooperativas. Sim. Isso foi um caminho que a Comafit já há alguns anos, né, vem construindo. Quando a gente executava o PA, né, que foi o primeiro projeto, e quando começou a aumentar a comercialização, principalmente ingressando na merenda escolar, aí começou a ser pensado esse processo de profissionalização dentro da Comafit. Porque o que acontecia? No início, os agricultores eles que faziam. Né? Sim. Então, eles que... imagina, ele colhia o produto na sexta, no sábado, aí no domingo ele ia lá para a cooperativa para organizar a carga, e na segunda ele pegava lá a caminhoneta e ia fazer a entrega. Né? Então, isso, imagina, gera problema, né? E a gente tem problemas até hoje. Aí imagina um agricultor chegar lá, ele fez tudo isso, trabalhou o final de semana inteiro, chegar lá e entregar para a merendeira reclamar do produto dele. O cara ficava louco, já, né? Achava ruim e tal. Então ele viu que, mas eu não sou para isso, não adianta. A gente tem que pensar alguém que vai fazer isso
ser alguém que vai ser capacitado para fazer a entrega. Vai ter que ter um motorista aqui, vai ter que ter um auxiliar de entrega que vai ser responsável e eu vou me preocupar lá em produzir. Né? E ao mesmo tempo, aí a Comafit pensar essa profissionalização, de ter pessoas que vão executar essas tarefas, mas criar os mecanismos de participação para que o associado nunca perca a rédea das estratégias. Que é ele que está pensando, ele que está vendo os mercados, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, e isso sempre ele ter a tomada de decisão também, de uma forma que ele possa sempre estar ligado às estratégias que são importantes para a Comafit. A Comafit, ela tem 13 anos hoje, né? É uma cooperativa criada em Itatiba, Terra Direita e Suquilhas. Ela tem essa restrição já no estatuto, o estatuto já diz isso, que são esses 3 municípios, são 3 municípios pequenos, né, inclusive, mas essa restrição acontece justamente por isso. Já uma preocupação e com uma crítica a essas cooperativas que acabaram crescendo demais. Né? Então, para que tem que servir a Comafit? Ela não precisa ter associado no estado inteiro. Não, ela pode ter os associados que são desses 3 municípios, exato, são da região, e ela tem que resolver o problema desses agricultores. Né? Então a gente brinca que é uma pequena grande cooperativa, porque ela não abrange mais partes do estado, mas ao mesmo tempo consegue organizar os agricultores que são da região. Né? E hoje ela está com mais de 200 associados, né, desses 3 municípios, e sempre foi buscar esse equilíbrio, né, de gestão, ter gente profissional que vai executar as tarefas e ao mesmo tempo sempre ter essa preocupação com o social, de ter a participação ativa do associado, né, de cobrar o espaço dele dentro da cooperativa. Né? Então, como eu disse antes, a questão não é feita só assembleia, todo ano a Comafit faz reuniões nas comunidades, em cada comunidade onde chega a cooperativa, mensalmente reúne grupo de juventude, tem grupo de mulheres, né, para pensar o papel de cada um dentro da cooperativa. Né? E isso gera os resultados. Né? A gente vê que sempre tem que ter essa dinâmica de ter gente nova, né, principalmente a juventude está à frente. Né? E hoje a diretoria, por exemplo, a executiva, de presidente, vice, tesoureiro, o mais velho tem 27 anos. Então é toda jovem, na verdade. Né? E é uma questão que a gente sempre busca fortalecer. Ter cada vez mais jovens inseridos, né, também em relação à sucessão rural, que é uma preocupação que a gente tem que ter. E a cooperativa é uma grande oportunidade para isso, né, para gerar renda, garantir qualidade de vida, né, e também a participação, o empoderamento. Eu acho que é extremamente importante. Não adianta dizer que tem que valorizar o jovem, mas não dar a oportunidade dele se inserir e de fato estar ali tomando a decisão junto. Né? Então acho que isso é uma questão que a Comafit consegue propor muito bem. Né? Os associados também reconhecem isso e na verdade é a construção deles, né? É eles ocupando espaço dentro da cooperativa. Ontem a gente fez uma formação de cooperativismo com a Emater, né? Acho que até vale ressaltar isso, a Emater é a grande parceira da cooperativa e que desde o início esteve presente, ajudou a construir, né? E hoje ajuda muito na questão de capacitação, de formação, né? E a gente sempre cobra isso. Ontem essa capacitação era para novos associados, então o pessoal que estava entrando, conhecer como é que é a dinâmica da cooperativa, como é que funciona a diretoria, quais são os espaços de participação, né? E isso sempre está sendo debatido. Eu acho que a gente teve sempre a questão dos governos, né? É importante, eu acho que vale ressaltar, né? Principalmente no início com o surgimento das políticas públicas, né? Do PA, do PRONAF, merenda escolar, né? Então, um fortalecimento geral, acho que isso foi estruturante, deu um total apoio para surgir, não só a Comafit, mas outras cooperativas no estado, né? Isso começou com o governo Lula, e aí desencadeou uma série de coisas, né? De parcerias, e aí a gente tem várias entidades que se relacionam e que são extremamente importantes, né, para a organização, porque, como eu disse, a Comafit ela tem um papel, né, claro, de comercializar, é o que gira, né? Ela tem que responder também nesse sentido, né? Que é organizar a produção e estar comercializando, mas também ter essa preocupação no social, né? Então, tem entidades que organizam os agricultores também nesse sentido, então a gente tem que ter parcerias, tem que ter diálogo, por exemplo, o sindicato. O sindicato hoje é atualmente muito ativo na questão, por exemplo, da reforma da Previdência, historicamente, né, ativo, então a gente tem que ter relação com eles, tem que estar dialogando, chamando eles também para falar com os associados, falar da importância disso, olha a reforma da Previdência, o que está acontecendo, então sempre manter o pessoal ciente disso, né, nessa questão também, a Emater, né,
grande parceira também desde que a Comafit foi criada. E tem os sindicatos, os outros sindicatos, a Unicafes, que é a união das cooperativas, né? Tem a nível nacional, tem a organização aqui no estado também, e que ajuda na articulação, na organização e também projetos de assistência técnica. E atualmente a gente tem como uma grande parceira a Rede Coop, né? Que é a Rede de Cooperativas do Rio Grande do Sul, e que foi um processo que foi muito desencadeado também pela Comafit, né? Que é o processo de organização entre as cooperativas, né? Que a gente não imaginava um processo ao contrário. Se a gente prega a cooperação entre os associados, que os associados têm que se unir e dentro de uma cooperativa cooperar para poder crescer junto, é impossível uma cooperativa competir com outra cooperativa, né? Sim. Então, isso há anos já é fortalecido, né? Principalmente no mercado da merenda escolar. A Comafit ia entregar em São Leopoldo e ia com metade do caminhão vazio. Aí saía a Comafit, vinha um outro caminhão também com metade vazio de uma cooperativa, né? E aí começou a se conversar, bom, mas por que não faz essa entrega junto, né? Então coloca os produtos todos no mesmo caminhão e aí a gente vai reduzir custo, né? vai maximizar, na verdade, né? a entrega e já vai estar cooperando uma com a outra, né? E esse processo foi cada vez mais se fortalecendo. E isso em termos de mercado também é muito importante. Sim. Porque, por exemplo, no litoral tem um potencial muito grande da banana, né? E se a gente comesse toda a banana, né? não conseguiria, na verdade, né? Tudo que se produz aqui a gente não consegue consumir dentro da região, então tem que colocar para fora. Então, por meio dessas parcerias com outras cooperativas de outras regiões, como a FIT hoje consegue colocar banana em Santa Maria, Santa Rosa, Erechim, né? Então consegue levar produtos, assim como consegue trazer produtos de outras cooperativas para cá também, né? No caso a maçã, por exemplo, a maçã não se produz no litoral, se produz na serra, consegue fortalecer mercados no litoral, trazendo a maçã de lá também por participação nas outras cooperativas, né? Então sempre foi um ponto que a Comafit acreditou muito sempre, de relação com outras cooperativas, né, para estar se fortalecendo junto no mercado. Sim, eu acredito que sim. Eu vejo que é a grande alternativa, né, principalmente para os pequenos agricultores, é a organização em cooperativas, né? Porque individualmente ele não vai conseguir se organizar e acessar os mercados com a demanda que existe hoje, né? Com o compromisso que é e o nível de organização, na verdade, que é preciso, né? Então, acho que as cooperativas precisam assumir esse papel, né? de organização, de ajudar o agricultor, né? E quando eu digo isso, que não é centralizar na cooperativa, eu acho que o agricultor ele tem que ter a autonomia dele, né? E ter a cooperativa como um canal a mais também de comercialização. Porque ele pode comercializar na cooperativa, mas ele pode ter os outros canais de comercialização direta do agricultor também. Mas eu vejo que é cada vez mais nesse sentido, de organizar em cooperativas e principalmente com esse perfil de participação. Então, acho que de envolvimento, de empoderamento mesmo das pessoas que têm que tomar a decisão. Como eu disse, se não tiver, o associado não estiver satisfeito, não adianta a cooperativa tá crescendo, porque aí tu cria uma estrutura que na verdade não tem vida, porque o associado que é quem tem que ser beneficiado não está correspondendo. Não, a princípio não. A gente tem buscado parcerias de comercialização assim, com outros lugares. Santa Catarina a gente já teve atuação na merenda, né, também por meio de outras cooperativas. E um processo que a gente fortalece muito que é das centrais de cooperativas, né, que são cooperativas de cooperativas. E aí também no sentido de acessar mercados, fazer a intercooperação e acessar mercados em outras regiões. Eu acho que é um pouco fator histórico, né? Também um pouco de estrutura, né? As condições, né? Eu acho que, por exemplo, no Nordeste tinham dificuldades que foram vencidas há pouco tempo, né? Sem levá-los lá para o meio do sertão, né? De pensar a capacitação, irrigação. Exato, condições já de plantio, né? Assim, pensar até a própria assistência técnica, né? A Emater já tem 60 anos, mais de 60 anos, né? Isso E lá eles, na verdade, não têm praticamente esse apoio, né? Então é uma questão de oportunidade também. Eu acho que lá ainda acabou não chegando por outras coisas que precisariam ser estruturadas, né? Então acabou avançando um pouco mais esse perfil de organização.
mas que é extremamente possível. Hoje a gente já vê, com esse novo perfil de cooperativismo, a gente já vê grandes experiências assim, surgindo, né, principalmente no Nordeste, né, já com um perfil de participação dos associados, de acessar mercados, né, então, que é bem importante. Eu acredito que a fase que a gente vive hoje é principalmente de desenvolver novos produtos, né? Trabalhar o desenvolvimento de produtos e agregar valor, né? Porque a gente, ao longo da maioria desses anos aí, que a Comafit vem se organizando, trabalhou praticamente o in natura, né? Então isso, ele chega a um ponto que ele trava, né? Ele precisa ter outras alternativas, né? Então essa questão de pensar produtos de agroindústria, né? Foi um processo também que a Comafit buscou fomentar. E também tem uma característica importante que é de descentralização, né? A Comafit não tem uma planta que vai lá, faz o açúcar mascavo, faz uma geleia. Cada associado tem a sua planta, né? Então são 17, se não me engano, agroindústrias que são associadas à Comafit, que produzem açúcar mascavo, minimamente processados, né? Então de uma forma descentralizada. Então a ideia é cada vez mais estar estreitando parcerias com essas agroindústrias, né? Estar fortalecendo para ter um mix de produto maior que vai ter agregação de valor maior nos produtos também. E uma outra linha é a questão da agroecologia, né? E que a Comafit se preocupou muito nessa construção de mercados, né? E hoje a gente pensa muito nessa questão de fortalecer a agroecologia dentro da cooperativa, né? Ainda a gente tem muita produção que é de base convencional e a gente vê com uma necessidade cada vez maior ter essa transição, né? Com outro alimento, né? E até no sentido de aproximação com o consumidor. A gente vê que uma coisa que vai ser muito comum daqui para frente é essa questão da alimentação, de onde está vindo o nosso alimento, o que a gente está comendo, né? Então a gente precisa estreitar isso e produzir cada vez mais, estar preocupado com a produção de alimentos de qualidade, né? E saudáveis. Então é uma estratégia que a gente vem buscando fortalecer dentro da Comafit também.